Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdendo todo por amor, mas con alegría, el dueño de mis días. Gracias, hermanos, buenas tardes. Volvemos agora, nesta tarde, a estudar dentro do livro do Evangelho de João, o capítulo de número 1. Aún estamos estudando e na semana passada falamos sobre a vida de João Bautista, o primo de Jesus, o profeta que vivia em deserto, que comia locustas, que vivia com roupa de pelo de animais, e nós vimos este homem que predicava: arrepentidos, pois é chegado o reino de Deus. Um homem que renunciou a si mesmo para que, assim, desmenuciando, minguando, o Senhor pudesse crescer e seu nome ser glorificado. Ele se mirou como o amigo do noivo, e assim importava que Jesus viesse a ser glorificado. Seu ministério se finda quando o ministério de Cristo empieza. Assim nós compreendemos, entendemos que nós vamos até onde o Senhor permite e que nós devemos minguar para que Jesus venha a crescer. Este homem manifestou uma grande prova de amor e de obediência, vivendo conforme a vontade de Deus para sua vida específica. No capítulo de número 1, 29, nós vamos ver uma mensagem que falamos um pouquinho acerca disso na semana passada, e aqui hoje vou explicar um pouco mais, porque é uma mensagem, aunque seja meio simbólica, alegórica, porque a Bíblia, como nós começamos a estudar, que no capítulo de número 1, os primeiros 5 versículos, eu falei que poderíamos dizer que a palavra tem suas metáforas, e o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram hechas por Ele, sem Ele nada de lo que se hizo foi hecho. En Ele estava a vida, e a vida era a luz de los hombres, e a luz brilha nas tinieblas, e as tinieblas não lo ha compreendido. Então aqui nós estudamos isso na primeira predicação desse estudo de João, onde vemos Cristo como o verbo que se ha hecho carne, vemos Cristo como o princípio de todas as coisas, criador de todas as coisas, vemos a Cristo como a luz, como a vida. Sim, assim também a palavra, este verbo, é lâmpada para mis pés, esta palavra, e luz para mi caminho, né? Assim também a palavra, a manifestação de Cristo Jesus, né? Que é uma expressão alegórica e simbólica, e João, o evangelista, vai registrar João Bautista mirando a Jesus e predicando: este é o Cordeiro de Deus que saca, que quita o pecado del mundo, em João 1, 29. Então, aqui nós temos a questão do cordeiro. O que é um cordeiro? Um cordeiro, que era um cordeiro, era como uma oveja, pero um pouquinho maior, mais preparado. O que era um cordeiro? Da onde vem essa mensagem? Por que João Bautista, que era filho de sacerdote, por que João Bautista, que tinha um conhecimento da lei, das escrituras, da palavra que foi proferida por Moisés, e também agora que vai atrair esse contexto do cordeiro? Por que o cordeiro? João Bautista conhecia a profecia de Isaías também, Isaías 53, que nós vamos citar um pouco mais à frente. Por que João Bautista está chamando a Jesus como o Cordeiro de Deus que quita, que saca todo o pecado do mundo?
a princípio nós devemos compreender que Jesucristo veio a sacar-nos das tinieblas para sua maravilhosa luz, que Jesucristo veio a nos tirar do reino do pecado para o reino de sua graça, o reino de seu amor, o reino de vida eterna com Ele. Assim, o reino do cielo que se está estabelecido por Ele aqui hoje, vivimos na igreja e viveremos para sempre com Ele. Jesucristo é aquele que vai nos sacar do mundo para viver na eternidade. O mundo é um símbolo da vida pecaminosa, como teria em tempo de Egito, onde o povo estava escravizado. Assim nós vivíamos escravizados no pecado, e o Senhor Jesucristo nos ha liberado das garras de Satanás, das manos de Satanás e de todo o pecado. E assim também havia, da onde vem essa metáfora? Porque o povo de Israel estava, conforme o livro de Êxodo, estava oprimido nas manos de Faraó, nas manos de Satanás, e o povo de Israel vai haver agora na vida de Moisés como libertador, aquele que vai a quitar o povo das manos de Faraó, das manos de Egito, do império de mal ali estabelecido simbolicamente. E nós vemos o texto que está em Éxodo, capítulo de número 12. Depois das plagas, Moisés se apresenta a Faraó, vai falar com ele: deixa mi pueblo ir para hacer uma festa no deserto. Mira, Juan estava no deserto não porque ele estava solamente passando por uma prova, não, ele escolheu. Podia estar em Jerusalém como filho de sacerdote, podia estar vestido na roupa que todos iam a reconhecer e dar-lhe honra, pero escolheu. É uma escolha de Juan estar no deserto. Assim também uma escolha de viver na dependência, porque em deserto o povo de Deus viveu na dependência, teria o humo, a coluna de fogo, o humo durante o dia, e teria a providência da carne, da água e das vestimentas. Todo o Senhor providenciou para o povo de Israel no deserto. Assim também, no deserto é um lugar de maturação, de maturidade do creyente. E aqui, este povo foi chamado a ser uma festa, a alabar, a glorificar, a exaltar o nome do Senhor em meio ao deserto. Pero o faraó não liberou o povo, e assim se sucedeu. Você conhece a história de que veio as plagas, a plaga que veio sobre o Nilo, do sol, eu não sei como se habla, dos piolhos, da langosta, e agora vamos à última plaga, que vai ser a morte de los primogênitos, pero o Senhor falou diferente com os filhos de Israel. Na cidade de Gosén, no norte de Egito, agora haveria livramento. O Senhor falou em 12, acompanha comigo. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra de Egito, dizendo: este mesmo mês o será o princípio de los meses, e este o será o primeiro de los meses del año. Habla a toda a congregação de Israel, dizendo: a los 10 de este mês, tomar cada um cordeiro para si mesmo, segundo as casas de los padres. Pero se a família é pequena, para cordeiro, então toma uno solo com seu vecino, acerca de sua casa, segundo o número de las almas. Cada um, segundo sua alimentação, haré la cuenta segundo o cordeiro. Então, se iam tomar cordeiro para sua família, o cordeiro será imaculado, macho de ano, que tomareis de las ovejas, ou o cabrito de las cabras, e lo guardarei hasta o 14º dia deste mês. Mira que Jesus estava guardado, hasta ao dia de sua apresentação, para viver tu propósito. E agora, por João Bautista, depois do bautismo, que nós falamos agora, que João
mirou a presença do Espírito Santo em uma paloma que descendeu sobre Jesus Cristo e a voz, este meu Hijo amado, a qual me compraz, me he gozado. Aí, agora, nós vamos ver que também este cordeiro devia ser preparado para isto, o cordeiro que viria a ser cordeiro pascual, né? E lo guardareis hasta o 14º dia do mês, e toda a reunião da congregação de Israel lo sacrificará por la tarde, assim como Cristo por la tarde ha morrido, né? E tomarão da sangre e la pondrão em ambas as tapas e en el marco de la puerta, en las casas donde coman. É sangue sobre a casa, é símbolo do sangue de Jesucristo sobre nossas vidas. Eu sou casa, templo e morada do Espírito Santo, e também sobre minha família, sobre minha vida, né? E sim, as casas, as portas e também os marcos. E essa noite comerão a carne assada em fogo. Assada em fogo. Depois nós vamos ver que um sacrifício do sacerdote por la manhã e por la tarde era um holocausto. Um holocausto era uma queima completa de um cordeiro completo, assado, passado pelo fogo, passado pela aprovação, passado pela cruz. Assim foi nosso Senhor Jesus Cristo, e tinha que ser por completo, com panes ágremos. Estes panes ágremos é que não tem fermento, com ervas amargas lá comerão. E ervas amargas muitas das vezes tem um paladar um pouco forte, pero é muito bueno para o aparelho digestivo. Assim não comereis de ele crudo, não crudo, nem cocido em água, sino assado em fogo, passado por el fuego, sua cabeça, seus pés com sua fressura, né? Porque o Senhor está começando com a mente de Cristo, andando por os caminhos de Cristo. Isto tem a mensagem simbólica que estou explicando, com a cabeça, com seus pés e com sua frescura, né? Com a mente de Cristo, com os pés andando no caminho de Cristo e com sua frescura que tem a ver com as entranhas, né? Com aquilo que tem de mais íntimo, em sua intimidade com Deus. E nada de ele deixará hasta amanhã. Uma vida de comunhão com Deus tem que ser uma vida diária. Há uma necessidade. O que se passou ontem é passado. O que ontem, ayer, que se passou é de ayer. De manhã, não sei o que vendrá, pero nós devemos viver hoje. Assim é o dia de hoje, uma experiência diária com Deus. Pero lo que quede de esta manhã quemará en el fuego. Assim pues lo comerá. Los lomos cenidos, los cintos. Pablo vai explicar esto, belt, preparado para a batalha, porque tinham vestes compridas e tinham que ser cenidos para não tropeçarem na caminhada, vuestros zapatos em los pés e vuestro bastão em la mano. Zapato calçado nos pés na preparação para predicar no evangelho, e também com o bastão. O bastão é símbolo da autoridade, né, de governo. E lo comereis apressuradamente, hermanos, apressuradamente. Tem uma questão que está relacionado a agir en el tempo. Não, outro dia eu vou, outro dia eu vou viver isso, vou fazer a vontade de Deus. E assim nós muitas das vezes perdemos a oportunidade de fazer as coisas em seu tempo determinado por Deus para que seja hecho. E assim também nós entendemos como foi o tempo de João Bautista se apresentar e o tempo de retroceder. Por quê? Porque Cristo se ha manifestado, Juan se ha retrocedido. Assim, ele mingua e Cristo cresça. Há um tempo para todas as coisas. E nós teremos que estar atentos e apressuradamente, não para fazer as coisas apressuradas com afobação, não. Mas para termos a agilidade para fazer o que necessita ser hecho, quando se necessita ser hecho. Há um tempo para todas as coisas, não podemos perder tempo, né?
hasta esta es la Pascua del Senhor. E o Senhor passaria na terra do Egito e mataria todo o primogênito, pero onde estivera a sangre sobre os marcos de las puertas, não haveria muerte, pero o Senhor haveria o livramento. Assim, este é o contexto do texto de Éxodo, capítulo número 12. Então já temos uma explicação de por que João Bautista está chamando a Jesus como el Cordeiro, porque como foi em Éxodo, quando o Senhor ia quitar o povo de Israel da terra do Egito, das mãos de Faraó, agora também nosso Senhor Jesus é o Cordeiro de livramento, que está nos sacando das mãos do diabo, que está nos sacando deste mundo tenebroso de pecado e nos está livrando, assim, perdonando, purificando por sua morte. A la muerte de Cristo é como esta muerte deste Cordeiro, e por sua sangre agora nós somos livrados del ángel da muerte que passou no Egito. Assim somos livrados também de nossos pecados. Então, irmãos, nós aqui vemos que João Bautista está apontando a Jesus como aquele que é o Cordeiro de Deus, que quita todo o pecado do mundo. E aqui nós apresentamos esse contexto desse Cordeiro pascual, essa é a Páscoa do Senhor, a qual um Cordeiro foi morto, como Cristo foi morto para sacar todo o nosso pecado. Essa aqui nós vamos ver em Éxodo 29 a 39, que também um cordeiro deveria ser assim oferecido por la manhã e por la tarde. Por la manhã e por la tarde. O sacerdote adentrava dentro do tabernáculo e fazia sua ofrenda. Fora se matava o cordeiro, se pegava o sangue, ponia em la mano direita, em lo pé direito, em la oreja direita e entrava, porque nós temos que ouvir a voz do Senhor. Nossas obras têm que ser de acordo com a vontade do Senhor e não é com força nem com violência, pero por el Espírito do Senhor. E nosso caminho, mais uma vez, tem que ser no caminho do Senhor. E ele adentrava, passava por el lugar santo, com os panes, com o incenso e também ali com o candelabro que estava o menorá sempre aceso, porque o fogo deve sempre estar aceso, encendido na presença do Senhor, no altar do Senhor, e adentrava com uma sineta, uma cuerda em seus pés, dentro do santo, com incenso, com a sangue na mão, a sangue nos pés, a sangue na orelha, fazendo barulho, porque assim, se não tinha mais barulho, é porque tinha morrido. E o sacerdote, isto em dia de Yom Kippur, uma vez por ano, sempre se fazia a ofrenda por la manhã e por la tarde, todos os dias. Pero uma vez por ano, o cordeiro era morto para perdão dos pecados do sacerdote e de todo o povo de Israel. Então, assim é também uma ofrenda de la muerte de um cordeiro para a purificação do pecado. Da mesma forma, este nosso Senhor Jesus Cristo, que assim é completamente queimado, completamente como aquele cordeiro era queimado em holocausto, que é o mesmo que completamente queimado, assim é nosso Senhor que se entregou por inteiro na cruz do Calvário. E aún nós vengamos a ver que tinha este cordeiro que era o mesmo do cordeiro pascual que estava em Éxodo 12, assim também teníamos este cordeiro que estava aqui agora em Éxodo, assim como o cordeiro, a ofrenda do sacerdote. Havia também, quando Deus ha chamado a Abraão, depois de Abraão velho, depois de Abraão ouvir a palavra, a promessa do Senhor, que sua geração seria maior que a arena da praia e também que as estrelas do céu, aunque estava velho, aunque Sara tinha passado o costume das mulheres, que já não tinha mais condição de ser madre e também estava velha, não teria, era estéril, e agora se vai cumprir a promessa de Isaac,
que é também um símbolo, um tipo de Cristo, que é alegria, vai a viver, pero o Senhor habla com Abraão. Vai ao monte e sacrifica tu hijo. O Senhor não queria o sacrifício de hijo, pero queria a obediência. E assim, ele vai com tu hijo 3 dias caminhando, o Senhor vai dando a direção e pega, e o muchacho pega la madeira, a lenha, para poder fazer um altar e pergunta a seu padre, onde está o cordeiro para o sacrifício? Isto está em Gênesis 22, 8, e Abraão dijo, Deus proverá, Deus se proverá o cordeiro para o holocausto, hijo mío. Assim caminaram ambos juntos. Abraão teria uma fé tremenda, porque sabia que Deus iria prover uma adoração para si mesmo. Ele só estava ali para obedecer e entregar aquilo que o Senhor estava mandando, mas o Senhor queria saber da obediência. E quando estava pronto para matar a seu filho Isaac, o Senhor enviou um ángel que falou, não, Abraão, não haga isto. Esse ali é o cordeiro, e ele chamou aquele lugar, e o Senhor, Jeová Jireh, é Deus que provê, Deus da providência. Então, tenha um cordeiro da providência. Em Apocalipse 13, está escrito que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação dos siglos. Assim, o Senhor já teria preparado, Teresa, tudo desde antes. Assim, o Senhor já teria preparado, como falou com Abraão, estava ali o cordeiro, mas ele não mirou. E assim, este é o cordeiro, Jeová Jireh, é o cordeiro da providência. Uma providência para quitar minha vida da perdição, uma providência para preparar e nos mostrar e ser o próprio caminho que nos leva de novo a nosso Deus. Assim, o Senhor Jesus é o cordeiro que está sobre nossas vidas, como na Páscoa, o cordeiro que foi oferecido na cruz do Calvário por nossos pecados, como o sacerdote oferecia em tabernáculo para quitar os pecados do povo e de si mesmo. Aqui também é o cordeiro da providência para dar livramento para Isaac. O Senhor foi a providência para quitar nossos pecados e para nos liberar. O Senhor é nosso cordeiro. Foi oprimido, humilhado, pero não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado a matadeiro e como oveja muda delante de seus esquilados, não abriu sua boca. Não há murmurado, não há reclamado, não há virando as espadas para Deus. Não, foi obediente hasta a muerte e muerte de cruz. Falou Pablo em Filipenses 2, e aqui essa citação de Isaías 53, por suas pisaduras, por seus pecados, por seus caminhos, nós fomos sanados. Assim, seu dolor, sua aflição, sua angústia, como um cordeiro mudo que foi para ser abatido por mim e por ti, nós miramos aqui, é o Senhor que é o cordeiro que foi humilhado. Pero o Senhor exaltará, sim, a Karina está pegando ali a ilustração desse cordeiro. O Senhor é o cordeiro que foi humilhado, pero a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não é que o Senhor vai a nos exaltar, nos fazer grande. Não, pero Cristo foi exaltado. E no dia da igreja estava delante do Senhor e que ele foi exaltado aos céus. Os anjos falaram que miram nos céus este Jesus que para o céu vira ser exaltado del cielo, virá e a nós volverá, e a nós assim nós também cremos que um dia, se nós com ele sofrimos, com ele também iremos volar. 1 Pedro 1, 18 ao 20, vai a dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a plata e o ouro, que foram rescatados de sua vana forma de viver, que por tradição receberam de seus padres,
pero com a preciosa sangre de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro está falando que Jesus não tinha pecado, qual hecho em outro tempo foi conhecido, incluso antes da fundação do mundo, pero manifestado nestes últimos tempos por amor de vosotros. El Senhor foi a manifestação do amor de Deus por nós. Nós vamos ver mais sobre o amor de Deus no capítulo de número 3 do mesmo Evangelho, livro de João. Aqui está o cumprimento da profecia que se passou simbolicamente, tipologicamente, na vida de Isaac, quando foi oferecido ali, e o Senhor providenciou o cordeiro, como aquele cordeiro que foi oferecido por os sacerdotes em tabernáculo, como o cordeiro que foi morto e sua sangue se passou por la puerta, por los marcos de la casa de los judíos, de los israelitas, onde estavam no Egito, en la muerte de los primogénitos, y no ha morido a nadie de los hijos de Israel. E assim também este é o cordeiro que quita o pecado do mundo, que João Bautista está predicando e que Pedro está nos explicando. Ele vai quitar nossos pecados, não com ouro, não vai comprar a minha vida, a vida de Juan, a vida de Catarina, a vida de Benjamim, não vai comprar nossas preciosas almas para si com ouro e com prata, mas com sangue que foi derramado. Assim, este por amor se ha entregado. Você que está ouvindo esta película, este vídeo, pode saber que Jesus, como um cordeiro, foi imolado. Sim, foi imolado e ha sofrido muitíssimo para que assim derramado tu sangue, para que nossos pecados foram perdonados. Assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, pero com a preciosa sangue de Cristo. Hermano, digno é o cordeiro, digno é o cordeiro de receber a honra, a glória e a alabança. Tiene até uma alabança. Digno é o cordeiro que foi muerto, santo, santo es Él. Un nuevo cántico a lo que se asienta sobre el trono del cielo. Santo, 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 Dios Todopoderoso, que es, que era y ya vendrá. Y con la creación yo canto alabanzas al Rey de los Reyes. Lo eres todo para mí y yo te adoraré. Así los ángeles con gran voz decían: digno es el Cordero que ha sido muerto de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza y honor y gloria y acciones de gracia. Juan, el que escreveu, el discípulo amado que escreveu este relato, que mirou Juan Bautista dizendo: ele é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. No livro de Apocalipse vai mirar uma visão da sala do trono de Deus, onde está os anciãos, os quatro seres viventes, o Senhor sentado no trono e um cordeiro, e este cordeiro é digno de honra, glória, sabedoria, força, poder, honor e ação de graça. Mira, aún tiene Apocalipsis 15:3, y cantaba el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de los santos. El Señor Jesucristo fue abatido y muerto como un cordero, pero el Rey resucitado. Así también tenemos ahora. Mira, Apocalipsis 5:6. Y miré, y aquí estaba en medio del trono y de los cuatro animales vivientes, y entre los ancianos un cordero, como si hubiera sido muerto, y tenía 7 puntas y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Isaías 11:2 vai falar sobre isso.
y de Dios enviado a toda la tierra. Aún Apocalipsis 5, 8, 10, y habiendo tomado el libro, los 4 animales de los 24 ancianos se prostraron ante el Cordero, teniendo todos ellos arpas y salvas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus selos, porque fuiste muerto y con tu sangre nos compraste para Dios. Nos compraste para Dios. Con tu sangre nos compraste para Dios. Toda tribu, toda lengua, el pueblo y nación. Hermanos, cuando el Señor me ha enviado para los Estados Unidos y me ha mostrado una necesidad entre los hispanos, personas de Nicaragua, personas de Honduras, de El Salvador, personas de Cuba, de México, personas de Guatemala, personas que son de Puerto Rico, de Costa Rica, personas de Colombia que tienen mucho aquí, venezolanos, de Perú, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de las Guyanas, y muchos que están en los Estados Unidos y otros de otras naciones que vienen de África, que vienen de Asia, que hay aquí en la Galilea de los Gentiles, que es la gran Dallas, con más de 200 lenguas que son habladas, una necesidad de que toda lengua, todo pueblo, toda tribu venga y toda nación alabar el nombre del Señor. Miramos aquí en la ciudad de Ana una necesidad del nombre del Señor, el Cordero que fue muerto, pero hay resucitado, de ser predicado, y eso tiene que estar vivo en nuestro corazón. Niños, usted tiene una necesidad de hablar: Jesucristo vive, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está vivo. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios. No estamos en pocos, pero estamos donde está 2 o 3 reunidos. Él se hace presente. Digno de abrir el libro, de saltar el cielo, solo es Él, solo es Él. Él es digno y es digno de ser alabado aquí. ¿Qué, hermano? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero toda la palabra de Dios apunta para Cristo, que está siendo predicado y que está siendo mostrado como el Cordero. Y la adoraron todos los que habitaron en la tierra, aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue asesinado desde la fundación del mundo, muerto desde la fundación del mundo. Eso es Apocalipsis 13:8. El Señor tiene, el Cordero tiene un libro. Jesucristo envió sus discípulos y cuando volvieron llenos de poder, de ter sido milagros y quitado espíritus malignos y demonios, hablaron con Cristo alegre porque se cumplió la palabra que Jesús ha dicho, pero ahora Jesús va a decir: importa más que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Es que tremendo. Aquí Apocalipsis dice que nosotros adorarán a todos aquellos que tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Hermano, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero, por este sangre que fue derramado, por ese intermedio de ese sangre que fue derramado en la cruz del Calvario, que así son perdonados nuestros pecados. Nosotros necesitamos volver a la mensaje de la semana pasada y comprender que este mismo Juan Bautista que apunta es el Cordero que quita el pecado del mundo. Están hablando: arrepentidos, por el llegado el reino del cielo. El reino del cielo está acerca. Nosotros tenemos que tener una conciencia de nuestros pecados, de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza de Adán, y así también nosotros teniendo esta conciencia debemos clamar a Dios, porque quien confesa y deja, se ha alcanzado la misericordia. Hermanos, ¿cómo vivir una vida con Dios, valorando el sacrificio del Cordero? Y lo vencieron. ¿Cómo yo voy a vencer? ¿Cómo yo voy a vencer mis pecados? ¿Cómo yo voy a vencer las tentaciones
del diablo, las tentaciones de este mundo, lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Hermanos, hay una forma de nosotros vencermos este mundo, arrepentindo de nossos pecados, entregando nossas vidas a Cristo Jesus, assim que nos tem aceitado como hijos de Deus, por tu sangue sendo, Padre, perdonado, sangue que foi vertido, derramado na cruz do Calvário, e valorando este sangue, valorando sua palavra. Por esta palavra e por el sangue de Jesus, vamos a vencer este mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a fé que temos em Deus, e assim não devemos amar nossa vida. Isto é difícil, assim nós é muito difícil. Era a mensagem de João Bautista. Ele era filho de sacerdote, poderia viver em Jerusalém, em los templos, em el status, em el poder religioso, pero foi para o deserto, não amou sua vida, foi a fazer a vontade de Deus. As vestimentas se diminuiu e assim minguou para ser a vontade de Deus. Nós não devemos amar nossa vida. Pablo em Hechos 20 está falando a los líderes, los presbíteros de Éfeso, e está falando uma mensagem. Eu vou pegar aqui porque é muito linda, e assim já estamos encerrando essa mensagem de hoje. Hechos 20. Hechos 20. Eu penso que 24. Assim, você achou, irmã Teresa? Hechos 20 e 24. Leia para nós, por favor. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. De nenhuma coisa hago caso. É uma outra versão. De nenhuma coisa hago caso. Ni estimo preciosa minha vida. Aqui Apocalipse está dizendo, nós outros temos que vencer. Como que vamos a vencer? O pecado, o mundo, o diabo, por la sangre e por la palavra. E também não amando minha própria vida. Estamos nos Estados Unidos, temos muitas oportunidades, temos muita plata disponível, as pessoas se perdem, esfriam e colocam Deus de lado como se fosse um amuleto, uma coisa a mais, além de todas as coisas que são possíveis aqui. Não estimaram, não amaram suas vidas. Aqui, não estimo preciosa minha vida para mim mesmo, com tal que acabe minha carreira com gozo. E o ministério que recebi do Senhor. João Bautista recebeu o ministério e foi hasta a morte por falar a verdade. Não estimou sua vida. Jesus cumpriu seu ministério, não estimou sua vida. E louvado, alabado seja Deus por sua morte na cruz do Calvário, porque por isso, por tu sangue derramado, temos perdão de nossos pecados. Pero agora somos invitados também a vencer. Vencer por la sangre, vencer por la palavra e também a não amar nossas vidas. Não amar nossas vidas é amar mais a Deus, amar mais a palavra, a morir para nós mesmos, para que Ele cresça. E como João Bautista ha dicho, minguar para que Ele cresça. E me mostrou o rio puro del agua de la vida, claro como cristal, que procedia del trono de Deus e del Cordeiro. Em Éfeso, Pablo vai falar que o marido vai fazer a lavagem de água por la palavra. Assim é como um rio purificador, são suas palavras que saem do trono de Deus, do trono do Cordeiro. Estamos findando. Ele é aquele que ganha. Nós todos vamos a vencer por la palavra e por lo sangue. Esses lutaram contra o Cordeiro. Lutaram sim, em Apocalipse 17, pero el Cordeiro los vencerá, porque Ele é o Senhor de los senhores e Rei de los reis. Venceram los que estão com Ele, chamados, elegidos e fieles.
aqueles que foram chamados, aqueles que passaram por el processo seletivo foram elegidos e aqueles que foram fieles a suas palavras, que venceram. ¿Por quê? Porque estavam com Ele. Nós outros necessitamos permanecer em Cristo e permanecer valorando a palavra de Cristo, o verbo que se ha hecho carne, permanecer valorando o sacrifício do Cordeiro de Deus que quitou, permanecer com Cristo. Se eu estou com Cristo que está vencendo, eu vou vencer porque eu estava com Ele. Isto é tremendo, irmão. Necessitamos entender isto. Ele é o que ganha. Ele que ganha do pecado, que ganha da carne, que ganha do mundo, que ganha do diabo. E se nós estivermos com Ele, assim também ganharemos, venceremos. Alegremos-nos e regocijemos-nos e demos-lhe glória, porque viene a boda del Cordeiro e já se ha preparado. Hermanos, há uma festa que está preparada por el Cordeiro. Este Cordeiro que foi morto, pero que também ressuscitou, tem uma promessa para nós outros. Estou lendo muito de Apocalipse, livro que também foi a revelação que foi dada a João, que está registrando, nós outros estamos estudando o Evangelho de João, aún no capítulo de número 1, o versículo 29, que é o tema de hoje, o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Temos uma mesa para sentar, pero hoje podemos assentar em comunhão e alabar a Deus por la comida que temos, por la veste, por la casa, por tudo que temos, seja pouco, seja muito, foi o que o Senhor nos permitiu. E ter comunhão com os irmãos, sentar-se à mesa é sinal de comunhão. Nós temos comunhão com o Cordeiro, com Deus, conoceremos a Ele como Ele nos conhece. E estar na mesa habla de alimentação. Hoje nós podemos comer da palavra de Deus, ter esse momento de comunhão, pero tinha a carne do Cordeiro, era como um manjar precioso, né? E que devia estar muito bem preparado, sazonada, porque pode volver-se indigesta. Por isso, Cristo nos dijo que somos a sal da terra e que nossa palavra é como sal. Tem que estar bem sazonada, né? Para que as pessoas tenham desejo de conhecer, de se gozar, de estar provando deste Cordeiro. Como é o pão que descende do céu, Jesus, roto por um sofrimento, alimenta nossa alma. Esta é minha carne, ele falou. Ele que come tem a vida eterna. Vamos falar sobre isso quando estudarmos João 6. Ele está falando do pão que descende do céu. Ele é o pão, Ele é o Cordeiro, sua carne, sua palavra. À medida que eu vou estudando, buscando conhecer mais e mais os detalhes, os textos, verificando como Pablo é dito em Hechos, texto com texto, assim provando a palavra por sua própria palavra, que há veracidade nesta palavra. Miramos o Cordeiro que foi morto desde a fundação dos siglos, de Gênesis a Apocalipse, falando sobre o Cordeiro que João Bautista predicou, este que quita o pecado do mundo. É Cristo que nos ha perdonado por seu sangue que foi derramado, por esta morte de um Cordeiro sem mancha, sem ruga. Assim nós temos lá o perdão de nossas almas, porque o Cordeiro que está em meio do trono los pastará e lhe servirá de guia a las fuentes vivas de las águas, e Deus limpará de seus olhos toda la lágrima. Ele volverá, e o governo está. Mira, ele traz em tus manos sua recompensa. Não é só uma coisa material. A recompensa de Cristo são as almas que foram salvas por seu sangue derramado. Ele vai trazer consigo a igreja que vai volver agora para governar por 1000 anos na terra, no final da grande tribulação. Assim creemos que a igreja vai subir para a boda do Cordeiro com ele, e com ele volverá o Cordeiro de Deus que ha vencido. Agora volverá
como um leão, agora volverá como não como um homem que foi morto, pero também como aquele que é revivido, vai volver a igreja não como noiva, pero como esposa. Ele agora vai volver glorificado e vai a limpiar de nossos olhos toda lágrima, e assim nos servirá como guia, e como tem servido para nós outros. Ele é o bom pastor. Vamos estudar isto em João 10, pero sabe, porque como um cordeiro, ele foi adelante de nós outros. Ele é pastor, pero também foi como um cordeiro. Ele também, Isaías disse, siga a pisada do cordeiro. Ele foi adelante, ele foi primeiro, para que nós outros também, por esse sofrimento, não amando nossa vida, venhamos a nos regocijar com ele. O Senhor tem falado muito comigo acerca de isto, para que eu venha minguar e ele cresça, para que eu venha valorar o sacrifício do Cordeiro que derramou a sangue preciosa no Calvário. Jesus Cristo pode perdonar e quitar seus pecados, como João Bautista ha dicho, este é o Cordeiro de Deus, que foi anunciado de Gênesis, que foi mostrado como o Cordeiro Pascual, a providência a Abraão com Isaac, Jeová Jireh, o Cordeiro Pascual de Êxodo. Ele era aquela ofrenda perfeita que os sacerdotes entregavam, que Hebreus disse que é ele mesmo como um cordeiro sem pecado, que foi entregue, não só a ofrenda, mas também o sacerdote. Ele é o cordeiro que quita todo pecado e tem um galardão, tem uma mesa preparada, tem um canto novo, uma alabança, porque foi morto e reviveu. Ele é digno de abrir o selo, ele é digno de toda alabança, de toda adoração, e de toda glória e de todo honor. Hermanos, vamos se ponerem parados para orarmos, encerrando. Se você que está em casa vai mirar essa película, e se quiser, ponga as mãos em seu seno e clama ao Senhor: Senhor, me ajuda a compreender esses secretos, como João Bautista ha revelado, esse é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Desde a fundação dos siglos, anunciado e morto para a salvação das almas. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todo aquele que depois vai a participar da cena, que come esta carne, tem a vida eterna. Ajuda-nos, ó Padre, a ser apresurados a comer dessa carne, a comer a cabeça, a mente de Cristo, assim também as entranhas, com intimidade com Deus, os pés, caminhando os pés com Cristo, com os lombos cenidos, Senhor, preparados para a caminhada, com os pés calçados, com o varão na mão, Senhor, a valorar Cristo em todo e estar com a autoridade de Deus para ser o que tem que ser hecho, Senhor, a valorar, lembrando que o Senhor nos livrou do mundo, nos livrou do Egito, da mão de Satanás, da mão de Faraó. Este cordeiro que foi morto, em suas pisaduras nós somos sarados. Ele, como mudo, ajuda-nos a calar mais, Senhor, e a falar e a abrir nossas bocas solamente para glorificar o teu santo nome e predicar tua palavra com verdade. Ajuda, Senhor, a las pessoas de Ana, de Melissa, de Van Austin, de Silaina, de Sherma, oh Padre, de toda a região que aqui estão, Senhor, a conhecer esta beleza, essa hermosura, esta graça que nos foi concedida por la muerte deste Cordeiro, por su sangue derramado, queimado completamente. Graças, Senhor, nós te donamos. Repreende em nome de Jesus todo mal. Repreende toda ofrenda del diabo, toda obra de hechiceria, toda saeta, Senhor, que venha de retaliação contra a nossa casa, contra a nossa vida, esse projeto da missão Alfa e Ômega aqui em Ana, Senhor, em nome de Jesus Cristo, se com nós, ó Padre, em nome de Jesus, bendiga, ó Padre, nossa família, a família daqueles que estão
mirando esta película, este video, para que seja também alimentado por esta palavra, por esta carne preciosa, sazonada, que é a vida do Cordeiro. Graças, Senhor, por tudo que tem nos permitido viver. Bendiga a tu santo nome por meio de nós, ó Padre, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesucristo, a unção, a consolação de nosso Senhor e do Espírito Santo seja com todos aqueles que estão aguardando a venida de Cristo e juntos vamos a dizer amém.